Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma mentoria da ABAME. Hoje é com a doutora Daniela Capanema, ela é diretora e primeira secretária da ABAME, advogada especializada em contratos imobiliários, integrante das comissões de Direito Imobiliário, Direito Notarial e Registral da OAB da Barra. Tá? A mentoria de hoje, o tema é contratos de locação de shopping center. Tá? Vamos já iniciar com a doutora Daniela. Boa noite a todos. Vai falar disso aí mesmo? Pode ser mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, meu vice-presidente, doutor Daniel, doutora Aline também, que está aqui. Nós vamos conversar hoje e vai ser um bate-papo aqui para a gente falar um pouco sobre esse contrato de locação de shopping center que é muito peculiar, né? E eu escolhi esse tema muito também porque eu enxergo nesse nicho muita oportunidade para os advogados com relação à monetização mesmo do seu trabalho, né? Porque é uma área em que os advogados eles podem atuar de forma extrajudicial, judicial, consultivo, tanto para os lojistas como os proprietários das lojas e os empreendedores mesmo como um todo do empreendimento do shopping center, né? E por ser uma atuação que não está restrita, né, a grandes escritórios apenas, mas está ali acessível a todos, porque a gente pensa inicialmente nos grandes shoppings, mas o mercado esse mercado também ele é feito dos pequenos empreendimentos e que todo mundo ali precisa de uma orientação jurídica, né? Então, o que eu pretendi aqui hoje nesse nossa conversa aqui falar um pouco dos aspectos históricos do shopping center, do surgimento, das peculiaridades do contrato, das características, né, dos princípios que norteiam o contrato de locação de shopping center, né? Então, o material que eu trouxe aqui vai ficar disponível para quem quiser depois ler com calma, porque, na verdade, eu fiz aqui alguns slides e que estão com muitas informações, mas que talvez eu vá passando sem fazer a leitura dinâmica, porque eu acho que fica muito cansativo. Então, eu vou comentando aqui os pontos, mas o material fica à disposição para depois uma leitura com mais calma. Então, os shopping centers, né, surgiram nos Estados Unidos na década de 50, devido ao aumento do poder aquisitivo das pessoas e desenvolvimento industrial, automobilístico, migração das populações, né, para onde estavam as indústrias, e tudo isso trouxe essa necessidade por causa do aumento do consumo. E aqui no Brasil, o primeiro shopping foi em 96, que foi o Iguatemi, em São Paulo. E desde então, foi um sucesso, é o tipo de empreendimento que reúne todo tipo de serviços, então vem crescendo, né? E até que em 76 foi criado a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, que é um instituto que colabora com esse desenvolvimento, né? E aqui no Brasil, atualmente, já passou da casa de 600 shoppings, assim, eu não tenho um número específico, mas com certeza tem mais de 600 shoppings. Antes da lei de locações, tinha uma discussão acerca da natureza jurídica, né, do shopping center, que havia entendimento de que se tratava de um contrato misto,
de locação misto ou contrato de locação atípico, né? Mas com o advento da lei do inquilinato, botou uma pá de cal nessa contradição, e aí eu trouxe até aqui um trecho do Capanema, em que ele comenta, né, que a lei do inquilinato ela veio resolver todas essas questões sobre a natureza jurídica, e aí ele fala, né, que a nova lei do inquilinato sepultou para sempre as angustiantes e intermináveis discussões doutrinárias quanto à natureza jurídica do contrato de autorização de uso de espaço em shopping center. Certa ou errada, a nova lei espancou as dúvidas e pacificou o dissídio, não deixando margem a qualquer divergência quanto à natureza jurídica do contrato, que é de locação. Isto porque, além de se referir expressamente à relação jurídica criada entre os empreendedores e lojistas como sendo locação, inclui entre aquelas que ficam abrangidas pelas suas regras, que, como se sabe, disciplinam a locação de imóvel. Então, no artigo 54 da lei, ficou regulamentado os contratos de shopping center. E tem o trecho do artigo que fala, né? Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação, respectivos e disposições procedimentais previstas nessa lei. O artigo 54, ele é o artigo que tem mais destaque para esse ramo de shopping center, né? Então, eu acabei de ler o caput, né? E o primeiro fala que o empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center despesas referidas na linha A e B. As despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto ou memorial descritivo. E as despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento. E aqui, mais na frente, eu vou dizer, de fato, quais são as despesas que são obrigatórias pelo locatário, né? Aí, primeiro, eu vou falar aqui um pouquinho das características dessas formas de pagamento. Os pagamentos, eles podem ser feitos por meio de aluguel mínimo ou de um aluguel percentual. E também existe o 13º aluguel. O aluguel mínimo, ele tem por base os metros quadrados da loja, né? E possui também esse tipo de aluguel mínimo, ele é reajustado trimestralmente. Já o aluguel percentual é calculado em conformidade com o percentual da receita bruta da loja. E aí, como que o locador sabe se a informação está sendo passada corretamente? Porque vai ser pago o que for maior, ou o aluguel mínimo ou o percentual daquele mês. Então, existe uma fiscalização pelo empreendedor, né, locador, que vai controlar os registros das vendas dos balanços das lojas que estão ali alugadas. O 13º aluguel é cobrado com base no argumento de que em dezembro, né, porque é pago em dezembro, esse 13º aluguel, devido ao movimento dos shoppings que aumentam muito. Então, tudo aumenta mais, né? O gasto de limpeza, o gasto de segurança, o gasto, às vezes o shopping fica aberto mais tempo, né? Abre mais cedo, fecha mais tarde, por causa do Natal, das festas. Então, essa é a justificativa para que tenha esse 13º aluguel. E o que acontece? Nesse tipo de contrato, os locatários eles estão submetidos às regras do locador e do empreendedor do shopping como um todo. Até o próprio proprietário das lojas, que
nem sempre é o dono do empreendimento, né? Ainda mais nos grandes shoppings, ele também fica submetido a todas essas regras impostas pelo empreendedor. Então, eu destaquei algumas aqui, como a existência de proibição de práticas ligadas ao uso da loja, distribuição das lojas no centro comercial, tem que ser dentro do plano que é estabelecido quando é construído o empreendimento, já fica estabelecido onde vai ficar cada tipo de loja, cada tipo de comércio. A cessão da posição contratual que é admitida no contrato, que pode ser que é imprescindível para o funcionamento. E tem que ter a permissão do empreendedor, ou seja, o locador ele tem que ter a autorização do empreendedor, do dono do shopping, para mudar de ramo. Por exemplo, o dono da loja tem aquela área específica ali para alimentação. Aí ele perde um cliente, mas quer abrir na loja dele, ele só recebeu um convite para abrir uma loja de sapatos. Ele provavelmente não vai conseguir, mas só vai poder fazer se tiver a concordância do empreendimento. Então, aí eu citei aqui algumas dessas regras, como o ponto de atração e divertimento, né, o estacionamento, tudo fica sujeito às regras do empreendimento. E com relação também a pagamento, que os locatários são obrigados a fazer, existem, né, as verbas condominiais, o fundo de promoção e as taxas de transferência. As verbas condominiais, ela é paga de acordo com a metragem da loja. E são os encargos específicos, né, como a luz, a energia, o ar-condicionado. E também tem o fundo de promoção, que é calculado sobre o valor do aluguel. E esse fundo de promoção, o objetivo dele é financiar as campanhas publicitárias do shopping. Então, é calculado os percentuais de cada aluguel de cada loja, é tirado, então, um percentual para esse fundo de promoção. Que a gente vê aí, né, lápis vermelho, e aí o shopping fica todo marcado das promoções e promoção, campanha publicitária em TV, internet, é usado com esse fundo de promoção. E também a taxa de transferência, né, que é uma estipulação contratual que diz respeito à cessão da locação do locatário a terceiros. E, obviamente, também só com a expressa anuência do locador, né? É uma sublocação, é uma cessão da locação. E só que é uma taxa muito alta, que já é alta assim para inibir um pouco a realização, né? Porque ela pode chegar até 20 vezes o aluguel vigente daquela loja. E o empreendedor ele não gosta, né? Porque a chance da modificação do ramo, isso atrapalha toda a logística do shopping. Uma outra coisa também que é bem peculiar é que todos os lojistas eles são obrigados a se filiar à Associação dos Lojistas. Essa associação ela tem como objetivo contribuir na atuação dos lojistas. E todo contrato de shopping center sofre uma intervenção dessa associação.
Então, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, sem intuito lucrativo, que tem como objetivos, né, cultivar relações entre as pessoas físicas e jurídicas locatárias de lojas, promovendo entre elas um intercâmbio de informação e experiência, estabelecer normas disciplinadoras das atividades comerciais, realizar um estudo ou pesquisa de serviço para os associados, praticar atos que beneficiem os interesses deles, amparar os interesses deles perante os órgãos públicos, privados, cooperar com órgãos de identidade e promover a divulgação das atividades do shopping, utilizando tanto os recursos referentes do fundo de promoção também para isso. Então, é uma associação que se coloca à disposição dos lojistas para atuar nesse suporte, mas não não, mas apesar disso é obrigado a entrar, né? Não enfim, fugiu aqui a palavra, me desculpe. E outra, assim, uma das cláusulas também que traz muita discussão, que muitas demandas judiciais, inclusive, em relação à cláusula de raio, ou também chamada de cláusula territorial de exclusividade, porque ela estipula uma metragem entre um locatário e outro para que não instale outro estabelecimento que explore aquele mesmo ramo comercial. Então, se tem duas sapatarias naquele mesmo corredor, elas vão ter um raio de distância estipulado pelo empreendimento para que não tenha ali os dois disputando o mesmo ramo. E se o locatário abre uma loja que tenha o mesmo tipo de ramo, isso pode vir a causar multas altíssimas contratuais pelo descumprimento, como sanção específica mesmo estipulada. Com o crescimento de shopping centers e o crescimento do consumo, né, como um todo, e isso não só com relação a lojas, mas como um todo, isso trouxe uma massificação dos contratos, né? E junto com a massificação de contrato, né, vem os contratos de adesão e com eles muitas cláusulas abusivas. Então, o aumento dessa atividade econômica caracterizou a produção em série, né, e venda massificada, que trouxe toda essa dificuldade. O que era para ser um contrato bom para ambas as partes se tornou um contrato em que normalmente o lojista vinha sendo o mais prejudicado, porque o contrato já vem pronto, ou você adere ou você não adere, e aderindo normalmente ele já vinha com muita abusividade. Então, com com a chegada, né, do novo Código Civil, o Código trouxe princípios norteadores que vieram para limitar essas cláusulas, com o escopo mesmo, né, com o objetivo de resguardar o interesse daqueles que estavam ali em condição de desigualdade. Os contratos passaram a ficar muito desequilibrados e os princípios trazidos no Código Civil, eles trouxeram essa possibilidade de trazer mais equilíbrio aos contratos. Então, um dos princípios é o da função social, que no artigo 421, caput também no parágrafo único, de certa forma ele veio limitar essa autonomia privada que era exercida nos contratos, porque ele amplia o valor social nas relações contratuais
deixando clara a importância no ordenamento jurídico e para colocar um freio na abusividade. Ou seja, essa função, ela, antes de tudo, é um princípio jurídico de conteúdo indeterminado, que se compreende na medida em que reconhecemos o princípio efeito de impor limites à liberdade de contratar em prol do bem comum, trazendo, os princípios vieram para trazer mais equilíbrio. Junto com ele veio o princípio também da boa-fé, que no artigo 422 diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato como na execução, os princípios da probidade e boa-fé. E no artigo 113, veio dizendo que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e o uso do lugar da sua celebração. Então, o princípio da boa-fé diz que as partes devem pactuar com conduta correta, devendo ser verificada de uma forma objetiva e não sob uma ótica subjetiva. Devendo ser, né, afastados os contratos que não contêm, os contratos que contêm as cláusulas abusivas, em respeito aos princípios da função social e da boa-fé contratual. O princípio da equivalência material, ele não está explicitamente no Código Civil de 2002, mas a doutrina entende que ele vem de uma forma indireta nos artigos 423 e 424, porque esses artigos eles tratam da lesão e da resolução dos contratos por onerosidade excessiva, e também disciplinam os contratos de adesão e estabelecem a interpretação mais favorável ao aderente. Então, esse princípio da equivalência material tem como objetivo principal de equilibrar as relações existentes entre as partes. Ou seja, o que interessa hoje não é mais a exigência cega do cumprimento do contrato, na forma como foi assinado e celebrado, mas se a sua execução não acarreta vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem excessiva para a outra. Então, hoje, dentro da jurisprudência, né, dos tribunais, é muito discutida as relações, as cláusulas abusivas dos contratos. O argumento é justamente baseado para que sejam obedecidos os princípios que vieram com o novo código, né? Aí eu citei aqui algumas cláusulas que são as mais discutidas judicialmente, né, que são as mais problemáticas. E aí seria um outro dia só para falar de cada cláusula dessa, porque cada uma delas abrange muita informação, né, do que seria muito interessante vir falar aqui sobre o entendimento, como é que está o entendimento na jurisprudência, porque é julgado caso a caso, né? Então, a partir do momento que um locatário ele aceita cegamente, né, as cláusulas, ele vai com aquilo ali até o final, mas muitas pessoas ficam indignadas com o desequilíbrio do contrato e vão à justiça. Então, assim, acho que eu fiz aqui um apanhado das principais características, das peculiaridades, né, dos princípios, e eu acho que a gente conclui aqui que, com certeza, como é grande, né, vasta a discussão com relação aos contratos de empreendimento de shopping center, eu entendo que esse ramo de negócio ele se diferencia dos demais por conta dessas peculiaridades, por causa dos desequilíbrios, né? E, na minha opinião, traz excelentes oportunidades de atuação para todos
todos os advogados, especialmente para nós que atuamos dentro do mercado imobiliário, né? O shopping center, né, eu coloquei aqui, que é um lugar magnífico, nós mulheres, então, os homens não, nem tanto, mas magnífico para nós, né, profissionalmente, para uma atuação que pode ser feita para lojista, para o empreendedor e para os locadores, e para os proprietários das lojas, né? Uma atuação, um leque muito grande de oportunidades e atuação para os advogados do mercado imobiliário. Oi, Daniel, parabéns pela sua apresentação. E é evidente que o shopping center é uma forma comercial consagrada, né? Pela segurança, pelo conforto. Mas uma dúvida que eu tenho, você já colocou para a gente que a forma de cobrar aluguel e condomínio é proporcional ao tamanho das lojas. Mas tem as lojas âncoras, né, que já tem uma publicidade própria que diretamente já atrai a gente para o shopping, independente da publicidade que o shopping dá. As lojas âncoras têm algum tratamento diferenciado? Tipo os supermercados, os magazines, as lojas de departamentos? Estão todos nessa mesma disciplina? Bom, até onde os meus estudos, né, eu nunca li nada que mencionasse que existe essa diferença, né? Porque por mais que as lojas que são âncoras, elas com certeza são as que trazem mais clientes, porque acaba a pessoa indo naquela loja ali âncora, né, normalmente, mas aí ela faz um lanche, aí ela dá uma volta, ela toma um sorvete e tal, mas por outro lado, ela ocupa um espaço enorme do shopping que poderiam ser de outras lojas que estariam pagando aquelas despesas ali da mesma forma. Ok. Aí, quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria, sim. Então, por favor. Eu posso falar aqui dentro? É o seguinte, doutor, sinceramente, a senhora vê, abrir um leque aqui, abriu minha cabeça. Eu não tinha a menor noção como funcionava essa questão política. Para repetir, então, né? Eu não tinha uma noção assim exata como funcionava essa questão da cobrança do condomínio, essas verbas que a senhora falou. Eu sempre achei isso, olha, não aluga shopping, loja no shopping, não, eles vão tirar tudo que você tem, é o que rola aqui, né? Mas o shopping está sempre cheio. Eu nunca vi um shopping à falência. Já foi algum shopping à falência? Não é isso. Eu só adoro shopping para passear, mas acabo comprando. Porque tem esse aspecto. Você vai ao shopping passear, toma isso, aquilo e acaba comprando. Agora, a pergunta é o seguinte. O sujeito entra no estacionamento do shopping, com seu carro, e estaciona, não paga. Quando ele volta, o carro não está mais no local. O shopping tem que pagar isso. Se ele não tiver seguro, como é que funciona isso, doutor? Essa é a primeira pergunta. Tem outra pergunta. O sujeito está no shopping, escorregou lá, pô, bateu com a cabeça, morreu. Essa é a responsabilidade civil do shopping, do condomínio shopping. Olha, que bom que você prestou aqui atenção, não deu para dormir, não. Eu tentei que falar devagar para não gaguejar, mas com certeza, né? Como eu disse, os lojistas ficam muito à mercê do contrato, que é muitas vezes muito desequilibrado.
provavelmente que por isso, durante a sua carreira, você ouviu que é uma coisa difícil, né, para você alugar um shopping, porque você fica ali numa relação desequilibrada com os princípios que vieram com o Código Civil. Foi muita coisa mudou. As pessoas tiveram mais voz para poder negociar os contratos, né? E isso tem sido realmente um diferencial. E quando não tem o diálogo, vai para a justiça e o juiz decide. E aí, por outro lado, os donos das lojas, porque assim, tem empreendedor que ele constrói o shopping e ele é dono de tudo. Só que quando a gente fala de um Barra Shopping, de um Village, de um Iguatemi, o que acontece? A pessoa vai construir aquele mundo inteiro, mas ele já vende os pedaços, e aí ele é dono do empreendimento, ou seja, ele administra aquilo tudo ali, se alguém cair e escorregar, né? Já tem uma verba ali para administrar tudo isso. E o shopping, como aconteceu outro dia, lá do lado da minha casa, né, no shopping metropolitano. A família subiu, foi jantar, quando desceu, o carro estava sem as 4 rodas. Não estava sem os 4 pneus, estava sem as 4 rodas, as rodas. E foi assim, coisa de 2 horas, de pouca, 3 horas que a família ficou lá. Então, o shopping imediatamente se comprometeu a indenizar ressarcir, porque a responsabilidade dele ali dentro entrou no shopping, já passa a ser responsabilidade dele, né? E se o estacionamento for gratuito, continua sendo responsável do shopping? Aí, no meu entendimento, sim. Ele, óbvio que... Independente se for pago ou gratuito. Pois é, porque o que vai ter lá na placa? Não nos responsabilizamos, inclusive o pago, se bobear. Tem estacionamento que é pago e que diz, não nos responsabilizamos se amassar, se deixar o carro aberto, se perder, se isso e aquilo. Mas aí, o que a gente faz? Contrata um advogado, né, aqui da BAMB, porque o consumidor foi ali, porque da comunidade. Claro, exatamente. Se abriu a porta para você guardar o seu carro ali, não vai ser assumindo a responsabilidade. Então, é uma coisa que, se espontaneamente não indenizar, vai ser discutido na justiça e provavelmente vai ganhar, né? Então, eu acho que foram essas, né, as perguntas. Ok? O Dr. Cláudio Habib está elogiando, gostei muito da palestra, ouvi dicas que sequer tinha conhecimento, parabéns. Né? Alguém de casa quer fazer alguma dúvida, fazer algum comentário? Doutor Emílio? Como ficou a situação dos shoppings com essa pandemia em relação aos lojistas, em termos de aluguéis, etc., etc.? Tem a ideia de como se processou durante esse período? Então, da mesma forma que tiveram essas medidas, né, com relação aos despejos e a redução do valor, você imagina, o shopping fechou, né? Por exemplo, a diferença de um aluguel residencial, a pessoa continua lá morando normalmente, e mesmo assim foi dada uma redução. Imagina um estabelecimento daquele tamanho fechado, portas fechadas, que ninguém entra. Então, com certeza tiveram as medidas de redução para que não houvesse também os despejos, né, durante esse período. Inclusive, tiveram uns projetos de lei na época até para esse tipo de esse fundo de promoção que eu falei, que é para ajudar com as campanhas. Porque estava tendo campanha, não adiantava fazer campanha, ninguém ia poder comprar.
Então, eles também pediram para que não fosse pago esse fundo de promoção. Então, o mercado de shopping center se mobilizou. Muito razoável. Promove. Não pode entrar. Pois é, vai fazer campanha, né? Como? Claro que tinham as vendas online, né? Nunca se comprou tanto online, mas imagina, eles tinham que pagar um fundo de promoção sem poder receber o cliente para comprar. Então, foram tomadas muitas medidas, né? Que eu posso até... foi o doutor Cláudio? Doutor Emílio. Eu vou fazer um apanhado que eu não fiz esse tipo de tópico aqui. Mas eu vou fazer um apanhado das medidas, como é que foram, e aí depois eu compartilho lá no grupo dos associados, tá bom? Muito bom. Eu observei também que após o surgimento dos shoppings, as medidas de marketing e a própria formatação acabou melhorando o nosso comércio, né? Antes dos shoppings, a gente tinha semelhantes centros comerciais, né? E, na década de 80, vários centros comerciais estavam em decadência, né? Eu lembro que a Cadec estava totalmente abandonada, as pessoas estavam até perdendo os imóveis, que não pagavam condomínio, que ninguém alugava, né? E ela tomou, ela copiou a fórmula dos shoppings, né? Propaganda, e hoje é praticamente um shopping, né? Popular, né? Alguns prédios comerciais também no centro da cidade fizeram publicidade e alavancou o comércio, né? Então, eu acho que o shopping veio para ficar e para favorecer o restante do comércio. E também, até porque esse ramo, ele diversificou, né? Aqui mesmo, na 7 de setembro, tem um shopping vertical. Pegaram um prédio e tem, se eu não me engano, 6 andares que são de lojas. Você vai... a minha dica é o seguinte, vai para o último e vem descendo de... e não, a gente não tem que, agora eu falo com uma visão de advogado, né? Pensando na monetização do nosso trabalho. Não pensar só nos shoppings mega, né? Na região ali do Recreio tem vários pequenos shoppings, os malls, né? Os que eles chamam. Tem shopping vertical, tem galeria, tem, né? Tem... do Catete 228 é o... Pois ali em Copacabana também, que tem até o teatro lá agora. Então, assim, o mercado diversificou e nós, advogados, temos que nadar nessa onda, né? E aproveitar as oportunidades para atuar nessa área. Ok? Bom, vamos encerrando, né, a nossa mentoria de hoje. Lembrando aos associados que tem o nosso merchandising, tá? Os associados que quiserem anunciar, conforme nós estamos apresentando, está liberado para todos que quiserem anunciar a partir de R$50. Se quiserem fazer uma propaganda de algum curso também, da empresa, de alguma promoção, entendeu? A gente tem uma tabela aí bastante acessível e boa para a nossa associação. Nós estamos colocando aí essa que é a modalidade do cartão, tá? Ela acrescenta mais R$50 no boleto mensal, ok? Eli, quer fazer mais alguma observação? Eu queria pedir uma recomendação, além desse seu material que eu vou pegar, tem alguma literatura sobre que a doutora pode recomendar, que eu gostaria de tentar aprofundar. Repete, por favor. Se tiver... Doutor Elinho está aqui me perguntando se, além do material que eu vou disponibilizar, eu também posso disponibilizar nomes de literatura acerca desse tema. E, sim, amanhã mesmo eu disponibilizo, tá bem? Ok. Ontem a BAME, nós tivemos a BAME itinerante das ostras, na OAB, na subseção das ostras 52, estava lotada, foi muito bom. A doutora Alessandra fez uma palestra sobre contratos de locação, junto com o doutor Haroldo, e foi de grande sucesso. Em breve teremos outras.
Tá bom? Boa noite a todos, que agora a gente vai fazer a entrega do certificado, depois tem o lanchinho, né, para o pessoal que está presente aqui. Boa noite a todos. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Eu espero que tenha contribuído aí de alguma forma com as informações. Uma boa noite e um grande abraço a todos os amigos. Parabéns, doutora Daniela.